Você pode amar com todo o seu coração, ser leal, presente, dedicada, e ainda assim ser traída, ser deixada, ser esquecida. Mas e se eu te dissesse que existe um outro caminho? Não, este vídeo não vai te ensinar a evitar pessoas tóxicas, nem te prometer que nunca mais vai se machucar. Mas ele vai te mostrar como romper de dentro para fora com os padrões que te levam a se anular, a aceitar migalhas, a se desconectar de si mesma e a chamar isso de amor. Carl Jung dizia: aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. E é por isso que hoje eu quero te guiar por um caminho diferente, um caminho onde você aprende a se fortalecer, a reconhecer seus limites, a se ouvir de verdade e, assim, nunca mais aceitar menos do que merece. Vamos começar por algo que parece simples, mas é o início de toda desconexão emocional. A primeira traição não vem do outro. Vem quando você se abandona. Primeiro tópico: abandonar a si mesma. A primeira forma de rejeição. Você já percebeu como, às vezes, a gente vai se apagando aos poucos, sem perceber? Começa com pequenas concessões. Você diz sim quando queria dizer não. Você engole o choro, silencia uma intuição, cede para manter a paz e vai perdendo a própria voz. Esses são os microabandonos diários, invisíveis, mas profundamente destrutivos. É como tentar manter uma casa em pé, sem cuidar da fundação. Uma hora, tudo desaba. A verdade é que, antes de sermos traídas pelo outro, muitas vezes já tínhamos nos traído primeiro. Quando deixamos de ouvir nossas emoções, quando nos forçamos a caber em lugares apertados só para sermos aceitas, quando ignoramos aquele incômodo no peito, aquela tristeza que insiste em aparecer depois de cada encontro. Você consegue lembrar de uma situação em que se calou para não parecer complicada? Ou deixou de expressar o que queria porque tinha medo de perder alguém? Jung nos lembra: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. E despertar, nesse contexto, é começar a se perceber, a honrar seus sentimentos como bússolas, a fazer de si mesma um lugar seguro. Porque enquanto você se abandona, qualquer amor que vier de fora será frágil, inseguro, condicional. Hoje, observe: em que momentos do dia você se deixa de lado? Que pequenas decisões você toma que dizem: eu não importo? Reverter isso não exige grandes revoluções. Começa no simples: escolher por você, escutar seu corpo, dizer não quando for preciso. E, acima de tudo, não se deixar por último. Porque quando você se escolhe, ninguém mais tem o poder de te diminuir. Segundo tópico: esperar que o outro te salve. A armadilha da dependência emocional. Desde cedo, fomos ensinadas a esperar por alguém. Alguém que venha nos completar, nos curar, nos fazer felizes. O príncipe, a alma gêmea, a metade da laranja. Mas o que acontece quando colocamos o outro nesse pedestal? Quando acreditamos, mesmo que inconscientemente, que a nossa salvação virá de fora? Criamos uma dependência e, junto com ela, abrimos mão do nosso próprio poder. Na psicologia junguiana, isso tem nome: o arquétipo da donzela em perigo, uma parte inconsciente que acredita que só encontrará valor se for resgatada. Ela projeta no outro, especialmente nos parceiros amorosos, a figura do salvador, do herói, do homem perfeito. Só que essa expectativa não é só irreal, ela é injusta, com o outro e com você. Sabe aquele momento em que você sente que precisa que ele diga que te ama para se sentir segura? Ou quando toda a sua alegria depende de uma mensagem que não chega? Isso não é amor, é carência. E a carência sempre pede mais do que o outro pode dar. Carl Jung dizia que o ânimos, a imagem masculina interior que toda mulher carrega, quando não é amadurecido, nos faz buscar fora o que deveríamos desenvolver por dentro.
presença, força, clareza. Você não precisa ser salva. Você precisa estar presente para si mesma. Pergunte-se, em quais áreas da sua vida você ainda espera ser escolhida, reconhecida, validada por alguém de fora? O que você tem adiado, esperando que o outro resolva ou mude? A autonomia emocional não significa fazer tudo sozinha, mas sim não depender do outro para existir. Hoje, escreva 3 coisas que você pode fazer por você. Coisas simples, mas que não dependam de ninguém mais. Escolhas que afirmem: eu me basto, eu me sustento, eu não preciso ser salva. Terceiro tópico: silenciar a intuição. Você sabia, mas não quis ver, há algo em você que sempre soube. Sempre. Aquele desconforto estranho no estômago. A sensação de que algo não está certo. Um detalhe no olhar, uma resposta vaga, um afastamento sutil. A intuição sussurra, mas a gente tantas vezes cala. Por quê? Porque escutar a intuição exige coragem. Coragem para ver o que não queremos aceitar. Para encarar verdades que desmontam fantasias. Na psicologia junguiana, a intuição é uma das 4 funções psíquicas essenciais, ao lado do pensamento, sentimento e sensação. Ela é a via direta com o inconsciente. Não é racional, mas é profundamente sábia. É o inconsciente tentando nos proteger, nos guiar. E mesmo assim, quantas vezes preferimos escutar a razão que mente do que a intuição que grita? Mas ele é tão bom comigo quando quer. É só fase. Talvez seja coisa da minha cabeça. Não, não era. E você sabia? Ignorar a intuição é como desligar o alarme de incêndio só porque o som incomoda. Mas a boa notícia é que ela nunca nos abandona. Por mais que a gente tenha deixado de escutá-la, ela está ali, pronta para nos guiar de novo. Quer reconectar com ela? Comece pequeno. Antes de qualquer decisão, feche os olhos. Respire. Pergunte ao seu corpo: como isso me faz sentir? E anote. Todo dia, mesmo que pareça bobo. Sua intuição é um músculo e, como qualquer músculo, ela precisa de treino para se fortalecer. Carl Jung dizia: o inconsciente é atemporal. Ele vê o que você ainda não vê. Ouvir a intuição é se alinhar com essa sabedoria. Hoje pergunte-se: qual verdade minha intuição já tentou me mostrar e eu me recusei a ver? E mais importante, estou pronta para escutar agora? Quarto tópico: apegar-se ao que fere. Medo da solidão ou falta de amor próprio? Algumas relações não acabam quando deveriam, elas se arrastam, e não porque ainda há amor, mas porque há medo. Medo de ficar sozinha, medo de recomeçar, medo de encarar o vazio. Mas a pergunta verdadeira é: o que exatamente você está tentando salvar? Há pessoas que insistem em permanecer onde dói, não porque acreditam que as coisas vão melhorar, mas porque acreditam, no fundo, que não merecem algo melhor. E essa é uma ferida silenciosa. Na psicologia junguiana, quando não olhamos para a nossa sombra, para as partes feridas, rejeitadas e esquecidas de nós mesmas, acabamos projetando essas dores nas relações, repetindo vínculos que nos machucam, como se estivéssemos tentando consertar o passado com as mãos do presente. Você já esteve em uma relação onde o carinho vinha com culpa? Onde o amor vinha com medo? Onde o silêncio do outro fazia mais barulho do que as palavras? E mesmo assim, ficou. Talvez dizendo para si mesma: é assim mesmo. Mas não é. Ficar onde fere não é prova de amor. É um reflexo de abandono interno. Apegar-se ao que dói é como segurar um espinho com força, achando que, se soltar, vai doer mais. Mas é o contrário. A cura só começa quando você solta. Então hoje, te convido a um exercício simbólico. Escreva tudo o que você ainda está segurando, mesmo sabendo que te machuca. Pode ser uma lembrança, uma relação, uma expectativa. Depois, queime esse papel.
com respeito, com dor, com amor, mas queime. E diga em voz alta: eu solto o que me fere, para abrir espaço para o que me nutre. Lembre-se, sua solidão não é pior do que sua autoabandono, e seu amor próprio começa no momento em que você escolhe parar de insistir onde o amor deixou de existir. Quinto tópico: validar-se pelo amor do outro. A armadilha do reconhecimento externo. Você já percebeu como, às vezes, basta uma mensagem visualizada e não respondida, e tudo dentro de você começa a desmoronar? De repente, aquela velha sensação ressurge. Será que eu fiz algo errado? Será que não sou o suficiente? A verdade é que muitas de nós fomos condicionadas a acreditar que nosso valor está nas mãos do outro, no quanto somos desejadas, aceitas, escolhidas. E isso nos torna dependentes de migalhas emocionais. Jung chamava isso de persona, uma máscara que criamos para sermos aceitas pela sociedade. No amor, essa persona vira uma personagem, a parceira ideal, a mulher compreensiva, a que não cobra, a que aguenta tudo, mas tem um preço. Você se apaga. E pior, começa a medir o seu valor com régua dos outros, quando você se esforça para ser amada, em vez de apenas ser quem é. A relação que se forma não é com você, é com a imagem que você projetou, e essa imagem, um dia, desaba. Porque ninguém sustenta para sempre o papel de perfeita. Então, como começar a quebrar esse ciclo? Você precisa se validar internamente. Hoje, pare por alguns minutos. Escreva 5 coisas que você ama em si mesma. Mas tem uma regra. Nenhuma dessas coisas pode depender da opinião de alguém. Talvez você descubra que é mais forte do que imagina. Que sua sensibilidade é um dom. Que sua risada é linda, mesmo que ninguém tenha dito isso hoje. Carl Jung dizia: aquilo que negamos em nós acaba dominando nossa vida. Negar seu valor para agradar o outro é um tipo de autoabandono, e o primeiro passo para nunca mais aceitar pouco é lembrar que você não precisa merecer amor. Você é amor, e ninguém, absolutamente ninguém, tem o poder de te dar ou tirar isso. Sexto tópico: fugir da dor. Anestesiar não é curar a dor. Assusta, ela paralisa, faz a gente correr. Não para frente, mas para qualquer lugar onde a gente possa esquecer. Esquecer que fomos rejeitadas, que fomos deixadas, que não fomos amadas como sonhávamos. Mas fugir da dor não a apaga, só a empurra para o inconsciente, onde ela cresce silenciosamente até nos engolir de novo. Jung comparava o processo de cura à alquimia, transformar o chumbo da dor em ouro de consciência. Mas essa transformação só acontece quando paramos de nos anestesiar e começamos a sentir. Quantas vezes você se distraiu com trabalho, redes sociais, novos relacionamentos, festas, compras? Tudo isso, no fundo, são formas modernas de anestesia. E por mais eficientes que sejam, nenhuma cura. Só adiam. Evitar o luto da perda impede o nascimento do novo, o novo amor, o novo eu. A nova vida. Carl Jung dizia: não há despertar de consciência sem dor. E não é porque o sofrimento é necessário, mas porque a dor revela. Ela nos obriga a ver o que negamos. Ela ilumina a ferida. A pergunta é: o que você faz com a dor quando ela bate? Você tenta calar? Ou consegue escutar? Hoje, se ela estiver aí, essa dor que insiste em voltar, sente com ela. Só isso. Feche os olhos, respire fundo. Pergunte: o que você quer me mostrar? Talvez ela só queira te lembrar de algo que você esqueceu, que sentir é o caminho, que curar dói sim, mas também liberta. E que você não precisa mais fugir, porque agora você tem coragem de ficar. Sétimo tópico: negligenciar o trabalho da sombra. O que você não vê te controla, porque algumas pessoas parecem atrair sempre o mesmo tipo de relação, os mesmos dramas, os mesmos medos, as mesmas decepções, com nomes e rostos diferentes.
Resposta muitas vezes está na sombra. Na psicologia junguiana, a sombra é tudo aquilo que rejeitamos em nós. Não porque é ruim, mas porque foi considerado inaceitável pela família, pela cultura, pela sociedade. São as emoções que você aprendeu a esconder. A raiva, o ciúme, a insegurança, a carência. São as crenças que você nem sabe que carrega. Eu não sou boa o bastante. Eu sempre serei traída. Homem nenhum presta. E quanto mais você nega a sombra, mais ela te governa. Ela se manifesta nas escolhas inconscientes, nos padrões repetidos, nas relações que parecem castigos, mas são apenas espelhos. Carl Jung afirmava: enquanto você não tornar consciente o inconsciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. O que fazer então? Não se trata de lutar contra a sombra, mas de conhecê-la, acolhê-la, dar nome ao que te move sem que você perceba. Uma dica prática: observe o que mais te irrita nos outros, o que mais te fere, o que te tira do eixo. Porque, muitas vezes, aquilo que mais condenamos no outro é exatamente o que negamos em nós. Outro caminho é ouvir suas narrativas internas. Quais frases se repetem aí dentro quando o medo aparece? Quando alguém te ignora? Quando você sente ciúmes? Essas frases não são verdades, são feridas. E o processo de integrar a sombra não acontece de uma vez. É um caminho, uma dança, um retorno constante a si mesma. Hoje pergunte-se: o que em mim eu não quero ver, mas precisa ser visto? E mais do que isso, estou disposta a deixar de viver no piloto automático? Porque quando você ilumina a sombra, você começa a escolher diferente, amar diferente, viver diferente. Oitavo tópico: esquecer quem você é. Viver para agradar é esquecer sua essência. Quantas vezes você já se moldou para ser amada? Se ajustou, se silenciou, se editou, se transformou em uma versão aceitável, uma versão mais leve, mais doce, mais fácil de amar. No começo parece funcionar. Você é bem vista, é querida, é escolhida. Mas com o tempo vem o vazio. Porque o amor que chega até você não é para você, é para a imagem que você construiu. E o preço disso é alto. Você se perde. Carl Jung nos lembra que o processo de individuação, o caminho de nos tornarmos quem realmente somos, exige que deixemos de lado o que é falso, o que é herdado, o que é imposto. Só assim podemos viver com autenticidade. Viver para agradar é como estar sempre num palco. Você aprende as falas, encena emoções, controla cada gesto. E depois se pergunta por que está tão cansada. E mais, quando você se adapta demais ao outro, não sobra espaço para saber o que realmente quer. Quais são seus desejos, seus limites, suas verdades? É por isso que muitas relações se tornam prisões invisíveis. Você entra inteira e vai desaparecendo aos poucos. A pergunta que pode mudar tudo é simples, mas rara. Quem é você quando ninguém está olhando? Sem filtros, sem máscaras, sem medo de desagradar. Hoje te convido a lembrar. Volte ao que te move, ao que te emociona, ao que te dá sentido. Escreva, pinte, dance, fique em silêncio, reze, grite, mas volte. Porque a mulher que se reconecta com sua essência não aceita qualquer coisa. Ela não precisa provar nada, e o amor que ela atrai é um reflexo do amor que ela se tornou. Agora que você caminhou por cada uma dessas atitudes, talvez tenha percebido que o verdadeiro antídoto contra a dor nas relações não está em evitar o outro, mas em se reencontrar consigo mesma. Você não precisa mais viver tentando se encaixar, nem se proteger de tudo, nem esperar ser salva. Porque quando você se olha de verdade, com presença, com coragem, com amor, você muda. E tudo ao seu redor começa a mudar também. Carl Jung dizia: não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão.
Você teve coragem de olhar para dentro, de reconhecer onde se perdeu, de entender o que precisa deixar para trás. Isso é luz. Isso é cura. Então, hoje, em vez de tentar controlar quem fica ou quem vai, escolha ficar com você. Resumo da nossa jornada. Você aprendeu a reconhecer os momentos em que se abandona, a não esperar mais por um salvador, a confiar na sua intuição, a soltar o que machuca, a validar-se por dentro, a acolher a dor e não fugir dela, a integrar sua sombra e a lembrar de quem você é. Agora me diga, qual dessas atitudes você vai começar a transformar hoje? E se esse vídeo te tocou, compartilhe com alguém que também precisa desse reencontro com a própria verdade. Porque quando uma mulher se escolhe, ela se torna inatingível para tudo. Aquilo que antes a destruía,